Em evento do grupo empresarial LIDE em Nova York, nesta terça-feira, o ex-presidente Michel Temer acusou a oposição no Brasil de não cumprir o seu papel. Também presente no evento, o senador Ciro Nogueira, que foi ministro de Jair Bolsonaro, rebateu. O repórter Daniel Lian, direto de Nova York, traz as informações. Acompanhe. O ex-presidente da República, Michel Temer, vê a oposição no Brasil com sede para destruir. Falando a uma plateia de empresários e políticos, ele destacou que no ambiente democrático a oposição ajuda quando critica e observa. Vocês sabem que, no geral, é interessante no sistema democrático, existe a situação e a oposição. A oposição existe para ajudar a governar. E é fundamental na democracia, porque a democracia é o sistema da divergência, da contrariedade, da controvérsia. Então você precisa ter oposição. E a oposição, volto a dizer, ela existe para ajudar a governar. E ajuda quando critica, quando observa, quando contesta, quando contraria, quando faz as maiores críticas. Não é? Nós temos que acostumar com isso. Eu lamento dizer que não é isto que se aplica no nosso país. Não é de agora, mas já do passado, de muito tempo atrás, incorporou-se ao nosso sistema a ideia de que se eu perdi a eleição, o meu dever é destruir aqueles que ganharam a eleição. Isso não contribui com o país. Isso não contribui com o país. A fala de Temer não foi bem digerida por líderes da oposição, como o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, ex-ministro da Casa Civil da gestão de Jair Bolsonaro, que rebateu, criticando o governo Lula, que, segundo ele, não sabe se comunicar com a população. Estamos num momento, e eu tenho um respeito enorme pelo atual presidente da República, é uma pessoa que tem um carinho, considero até certo ponto um amigo, apesar de fazer uma oposição sistemática ao seu governo, e até pelo fato de ter sido um importante e que me honra muito ministro do presidente Jair Bolsonaro, mas nós estamos talvez repetindo um fato histórico do que aconteceu no passado. Eu comparo muito o que está acontecendo no Brasil, governador Caiado, com o retorno de Getúlio Vargas à presidência. Getúlio tinha sido um grande presidente, tinha sido um presidente que implementou diversas reformas, Ratinho, no nosso país. Mas quando voltou fora da sua época. Não conseguia mais se comunicar com a população. E cabe a todo o corpo político do nosso país, em especial no Congresso Nacional, nós procuramos nos mobilizar, não fazer oposição por oposição, como se referiu o presidente Temer, mas a oposição é necessária. Eu tenho procurado, jamais vocês têm visto nas minhas críticas nenhum tipo de crítica pessoal ao atual presidente, mas a forma como que ele vem governando o nosso país. Outro tema que tomou conta do debate foi a polarização que ainda persiste no país. De acordo com Michel Temer, ainda está em tempo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, erguer a bandeira da paz. Vocês façam pacificamente. Esta é a regra. Vocês têm harmonia de poderes, têm harmonia de corporações, e especialmente harmonia entre brasileiros. Significa que não vai haver divergência programática, temática? Não. Haverá divergência, mas ela não será nunca uma divergência de natureza pessoal. Eu disse, olha, eu imaginava que o atual presidente, no seu terceiro mandato, e ele teve 2 mandatos muito produtivos anteriormente, né, ele viria para pacificar o país. Eu não vejo, confesso que não vejo isso. Ainda é tempo. Eu acho que, se quiser, ele poderá lançar a mensagem. Afinal, ele é presidente de todos os brasileiros e não apenas daqueles que o elegeram, né? Se quiser, ainda há tempo para fazer isso. Pregar uma pacificação do país. Alguns governadores presentes no evento se disseram incomodados com o clima hostil entre direita e esquerda no Brasil. Dora Kramer, chama a atenção essa fala do ex-presidente da República, Michel Temer. Ele sempre polido, sem causar muita polêmica, mas ele falou e os integrantes lá que estavam na conferência, como o senador Ciro Nogueira, da oposição, ele resolveu responder.
Pois é, a maior demonstração de que o Michel Temer está falando, está dando um retrato da realidade. Ele não disse novidade. Outro dia ele deu uma entrevista longa a um jornal, não me lembro qual, falando exatamente isso, que esperava do presidente Lula um gesto mais pacificador e esperava também que a oposição entrasse nessa vibe de uma, não união, mas pelo menos um arrefecimento de ânimos. Agora, quando Michel Temer fala na oposição destrutiva, ele se remete, sem dúvida alguma, à experiência dele, porque ele quase sofreu um processo de impeachment, né? Então, e ele tem essa personalidade, é uma pessoa que é afeita a essas maneiras melhores, maneiras mais polidas, mas a fala foi forte, porque eu acho que a realidade ela é muito forte, como ele diz. Eu acho que o presidente Michel Temer retratou a realidade tal como ela é.